A denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro amplia a pressão para que a Câmara analise a anistia aos atos de 8 de janeiro. Sobre os trabalhos do Congresso, nosso entrevistado agora é o deputado Arthur Maia, do União da Bahia. Tudo bem, deputado? Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, bem-vindo e boa noite. Muito boa noite, Thiago. Prazer muito grande estar aqui. Prazer é nosso sempre. Deputado, eu vi algumas manifestações do senhor sobre esse tema e eu pergunto o seguinte: independente de qual vai ser o futuro de uma análise dessa pela Câmara especificamente, porque quando começa essa tramitação, mas o senhor acha que a Câmara precisa se posicionar ou o senhor acha que a Câmara deve levar isso em banho-maria e não levar isso para frente? Ainda mais nesse momento em que surgem essas informações e há a denúncia feita pela PGR. Olha, Thiago, esse tema a respeito da anistia tem um perfil curioso na Câmara dos Deputados. Porque quando você ouve os parlamentares subirem na tribuna ou se manifestarem de alguma forma para falar em anistia, eles estão sempre se referindo aquelas pessoas que participaram daqueles atos no dia 8 de janeiro e que foram apenados de uma forma exagerada, né? Esse é o conceito quando se fala de anistia. Eu fui o presidente da CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, que apurou os atos do 8 de janeiro. Obviamente que não tivemos a oportunidade de aprofundar as investigações na forma que está sendo feita pela Polícia Federal. Mas é importante a gente ressaltar, em primeiro lugar, quando se fala em anistia, uma pergunta um tanto óbvia, mas que ninguém saberia responder. Eu tenho certeza que na Câmara dos Deputados ou no Senado, nenhum parlamentar saberia responder. Qual é o tamanho da anistia? Essa é a primeira pergunta. Qual é o tamanho da anistia? Porque quando os parlamentares sobem na tribuna para falar em anistia, falar... mas aquela moça que escreveu lá com batom naquela peça que fica em frente ao Supremo Tribunal e foi condenada a 17 anos, a outro que roubou o livro de uma Constituição, o outro que tal, que... Eu penso que a anistia para essas pessoas que historicamente, ao longo de toda a vida, tiveram uma vida proba, honesta, honrada e cometeram desvario naquele dia, não que não seja grave, mas cometeram um desvario em um único dia. Essas pessoas podem sim ser objetos de uma anistia, podem ser beneficiadas por uma anistia. E é se apoiando na vida e na história dessas pessoas que se fala em anistia no Congresso Nacional. Esse é o discurso da tribuna. Agora, quando você vai para os corredores do Congresso Nacional, quando você conversa no tete-a-tete, e a Câmara ela é muito mais das articulações fora do plenário do que no plenário, aí a conversa é outra. Aí o que a gente vê é que realmente o que se pretende é uma anistia muito mais ampla para liberar, para não penalizar pessoas que eventualmente estejam envolvidas com movimentos antidemocráticos. Então, essa questão do tamanho da anistia é fundamental para que a gente possa definir se haveremos de ter ou não haveremos de ter uma anistia votada pelo Congresso. Deputado, vou chamar já os nossos comentaristas. Próxima pergunta de Dora Kramer, deputado Arthur Maia aqui com a gente. Dora. Boa noite, deputado. Boa noite, muito Dora, interessante isso. Muito interessante isso que o senhor coloca. Meu assunto é outro, é esse também de perdão, mas queria pontuar que eu achei muito interessante que há duas esferas, né? Uma pública, dizendo que é para a dona que estava lá com a Bíblia, e a outra real, que é essa do bastidor, que é a real, né? Que é para todo mundo, inclusive a gente sabe para quem. Muito bem, mas a minha pergunta é sobre a ficha limpa. O senhor acha que anda essa flexibilização, para não dizer revogação, da ficha limpa dentro da Câmara? Olha, eu espero que não. Tem uma questão na ficha limpa que eu pessoalmente acho injusta. Qual é? Hoje, o sujeito, quando ele é condenado em um órgão colegiado, ele fica inelegível, né? Mas não começa a contar os 8 anos. E, às vezes, até o processo que ele está envolvido
transitar em julgado, isso leva 15, 20 anos. Eu conheço um caso na Bahia, não vou mencionar aqui, mas uma pessoa que começou comigo lá em 1990 na Assembleia Legislativa, depois foi prefeito, teve um problema, e essa pessoa está 15 anos inelegível, porque ele foi condenado em uma instância colegiada, depois ele recorreu aqui para Brasília, o processo nunca foi julgado e, consequentemente, ele está inelegível por mais de 15 anos. Eu acho isso injusto. Eu acho que se estabeleça um prazo. Olha, eu sei que está condenado e ele vai ficar 8 anos, ou até que seja mais, 12 anos inelegível. Tudo bem. Agora, não há pena perpétua. E eu acho injusto. E é um debate, claro, eu estou colocando aqui apenas uma posição pessoal. Eu acho injusto que uma pessoa tenha cometido um crime, mas fique 20, 30, 40 anos até sem que esse crime prescreva, porque quando se inicia o processo penal não há prescrição, e a pessoa não possa nunca mais voltar à vida pública. Então, eu acho que é razoável que se estabeleça o seguinte: olha, o sujeito foi condenado em num órgão colegiado e está inelegível. Quanto tempo pode ficar inelegível? É 8 anos? É 8 anos. É 12 anos? É 12 anos. Agora, ad perpétuum, eu pessoalmente acho uma coisa errada. Eu acho que é uma imperfeição da lei. Sim. Apenas esse aspecto, eu acho que valeria a pena fazermos uma análise na Câmara. Agora, se o propósito for para transformar ficha suja em ficha limpa, eu aí sou contra. Perfeito. Deputado, vou chamar agora o Cristiano Vilela para fazer mais uma pergunta. Vilela. Pois não. Deputado, boa noite, deputado. Um dos principais imbróglios que nós temos hoje na vida pública do país se refere à questão das emendas, né? Na sua visão, político experiente, de que forma seria possível se construir um consenso, algo que possa realmente fazer com que essa pauta seja destravada e legislativo, judiciário e executivo possam ficar em harmonia com relação a esse tema? Olha, Vilela, a sua pergunta é muito importante e eu estava até comentando, eu tenho um livro do Dostoiévski chamado O Idiota, e tem um personagem que é o personagem principal do livro, é o príncipe Mishkin, e esse cidadão, ele faz perguntas muito óbvias, mas essas perguntas óbvias são muito perturbadoras, porque sempre existe muito pouca obviedade por trás do óbvio, isso é incrível. Então, essa sua pergunta, ela tem uma resposta óbvia e eu sempre fui a favor disso. Em relação às emendas, não há por que ter nenhum sigilo. Eu falo isso em relação a mim, deputado Arthur Maia. Pelo contrário, eu faço a mais absoluta questão que todas as emendas parlamentares que eu enviei para a Bahia tenham o meu nome, a minha assinatura, que os meus eleitores saibam que foi da minha luta, do meu trabalho aqui em Brasília, que fez com que essa emenda chegasse nos municípios baianos, seja para atender a saúde, seja para atender a infraestrutura, seja para atender a educação, o que for. Agora, o que é que acontece? Qual é o problema que aconteceu? Existem deputados e deputados. Alguns têm um determinado valor em emendas e outros têm um valor muito maior. Então, se jogou todo mundo dentro de um cesto e coloca esse cesto com emendas de comissão e não se diz quem é o dono da emenda para não dizer que um tem 5 e outro tem 500. E é por isso que o Congresso está pagando esse pato e sem poder responder a uma questão que aí eu voto ao idiota de Dostoiévski, óbvia. Eu faço questão que todas as emendas que eu mandei para a Bahia, o Flávio Dino, que o pipoqueiro da esquina, que o soldado, que a mãe todo mundo saiba que eu mandei essa emenda. Não é razoável que a gente tenha emendas que não se saiba quem é o autor, porque isso vale para o bem e para o mal. Eu quero que as minhas emendas sejam publicadas, porque as minhas emendas são emendas que eu sei que foram destinadas com um propósito específico de beneficiar alguém no meu estado. Agora, se as pessoas fazem errado alguma coisa, também o público tem que saber. Não estou dizendo que tem nada errado, não. Se alguém tem mais do que outro, razoável também que todo mundo saiba. Agora,
a solução para essa emenda é o óbvio, é dizer, a emenda X de tal valor, enviada para o município de Bom Jesus da Lapa, na Bahia, é de autoria do deputado Arthur Maia. Pronto. E Arthur Maia tem que se responsabilizar por aquela emenda. Ponto final. É assim que funciona. Eu acho que esse, de todos os problemas, se tivermos honra e mérito, é o mais fácil de resolver. Perfeito. Deputado Arthur Maia, do União da Bahia, mais uma vez, obrigado pela entrevista à Jovem Pan. Voltaremos a nos falar. Grande abraço, até a próxima. Prazer muito grande ver vocês. Parabéns pelo jornalismo competente que vocês fazem. Todos vocês. Parabenizando sempre, elogiando as mulheres. Um beijo para a Dora Kramer, esse ícone do nosso jornalismo há tanto tempo e que faz parte da história da nossa vida pública desde muito tempo. Parabéns a vocês todos. Obrigado, deputado.